Olá, pessoal. Vamos para a nossa videoaula de correção. Nessa videoaula, especificamente, a gente vai fazer a correção dos exercícios propostos na página 62 e da atividade diagnóstica. O primeiro exercício é o exercício de aprendizagem de número 3. Ele está lá na página 62 da apostila de vocês. Ele é um exercício que diz o seguinte: no quadro abaixo, são fornecidos os efeitos das ações do sistema parasimpático e simpático sobre a pupila e a secreção gastrointestinal. Então, a pupila sofre contração por estímulo do parasimpático, enquanto a secreção gastrointestinal é estimulada pelo parasimpático. Ao mesmo tempo, a pupila sofre dilatação se estimulada pelo simpático e a secreção gastrointestinal ela é inibida pela estimulação do simpático. Se o indivíduo 1 for tratado com a droga A e o indivíduo 2 com a droga B, sabendo-se que A e B são adrenérgica e colinérgica, respectivamente, qual das reações abaixo indicadas devemos esperar que ocorra com esses indivíduos? Então, vocês vão juntar a informação produzida ou fornecida nesse primeiro quadro com a informação fornecida no enunciado da questão. Ele te falou que a droga A ela é adrenérgica. Quer dizer, então, que ela desempenha o papel da adrenalina, que é uma droga adrenérgica. E vocês vão se lembrar que o simpático geralmente está relacionado com as ações de luta ou fuga. Então, numa situação em que eu tenho que lutar ou que eu tenho que fugir, naturalmente eu vou ter a dilatação da pupila como estratégia para eu enxergar melhor, e eu tenho inibição da secreção gastrointestinal, porque eu vou remover toda a energia que estava voltada para o processo digestório para minha sobrevivência. Ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Esse é o papel desempenhado também pela adrenalina. A adrenalina vai ativar o simpático de forma a favorecer a dilatação pupilar e a inibição da secreção gastrointestinal. Ao mesmo tempo, a droga B, ela é uma droga colinérgica. Ela está relacionada com a mesma resposta que eu percebo quando eu tenho a atuação do parasimpático. O parasimpático está relacionado àquelas ações de relaxamento, repouso. Nessa situação, eu tenho contração pupilar e eu tenho estimulação da secreção gastrointestinal. Então, eu posso despender a minha energia para o processo digestório, por exemplo. Por isso que quando eu estou digerindo, depois do almoço, depois do jantar, em que eu fiz uma refeição grande, né? Eu tenho a sensação de sono. E essa sensação de sono, ela está justamente porque nessa condição eu tenho maior atuação do parasimpático, que vai não só favorecer a contração da minha pupila, mas estimular também a minha secreção gastrointestinal para o processo digestório, ok? Então, o que vocês vão procurar aqui? Qual das reações abaixo indicadas devemos esperar que ocorra com esses indivíduos? Como a gente viu, o indivíduo 1, ele vai ter dilatação pupilar. E o indivíduo 2, ele vai ter a inibição da secreção gastrointestinal, sob estímulo da droga A. O indivíduo 2, ele vai ter contração pupilar e estimulação da secreção gastrointestinal. Então, o gabarito para essa questão seria a letra C,
ok? Então, esse raciocínio que eu desenvolvi com vocês, eu sumarizei aqui nesse parágrafo também. O exercício número 4, da página 62, ele fala: pesquisa realizada na Universidade de Cambridge com a participação de pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, cujo resultado foi publicado na revista Nature Neuroscience, revelou que o trajeto neuronal também é mediado por sinais mecânicos relacionados com o grau de rigidez do tecido. Em relação ao sistema nervoso humano, é correto afirmar que... Então, vamos lá. A. O encéfalo plenamente diferenciado apresenta cérebro, que é telencéfalo mais diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Essa afirmativa está correta, porque o conjunto formado pelo tronco cerebral, cérebro e cerebelo compreende o encéfalo plenamente desenvolvido. Por isso que existe hoje uma tendência da gente substituir aquela nomenclatura AVC, acidente vascular cerebral, por acidente vascular encefálico, porque esse derrame ele pode acontecer no encéfalo como um todo, ele plenamente desenvolvido, com todos os seus constituintes, tanto no tronco, quanto no cérebro, quanto no cerebelo. Ok? A letra B, ela fala o seguinte: o sistema nervoso humano é organizado em central, nervos e gânglios nervosos, e periférico, encéfalo e medula espinhal? Essa afirmativa está errada, porque o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula, e o periférico pelos nervos e pelos gânglios. É só vocês pensarem, central é o mais importante, é o encéfalo e a medula. O periférico é o que está na periferia, de menor impacto, menor importância. Então, seriam os nervos e os gânglios nervosos. Letra C. Segundo os tipos de neurônios que apresentam, os nervos podem ser sensitivos ou eferentes, motores ou aferentes e mistos. Tem um problema aí de nomenclatura. O nervo sensitivo, ele também é chamado de aferente. É aquele que leva, que sobe, aferente. Os nervos motores ou eferentes são aqueles que trazem, né? Que efetuam. Então, motor é eferente, sensitivo é aferente. Ou então o nervo pode ser misto, ok? E a D, o sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático, com nervos cranianos e raquidianos, e parasimpático, com nervos raquidianos. Então, essa afirmativa está errada porque o sistema nervoso parasimpático ele é formado por nervos cranianos e raquidianos, enquanto o sistema nervoso simpático é formado pelo nervo raquidiano, né? Então, tem uma inversão aí também de conceitos. Vamos fazer a correção da nossa diagnóstica, que a gente começou na live, mas não deu para terminar. E eu queria trazer para vocês não só a minha avaliação com relação ao perfil de dificuldade da questão, mas também de aproveitamento da turma. A primeira questão, ela falava sobre vírus e biotecnologia. Então, medicina do futuro recruta vírus bonzinhos para vencer o câncer e AIDS através de batalhas genéticas. Utilizando vírus inofensivos como vetores de genes, cientistas estão colocando nas células dos pacientes o material genético que os médicos desejam. Isso foi publicado na Folha de São Paulo em dezembro de 92. Tal técnica é possível, pois na célula hospedeira o DNA do vírus. Então, o que vocês tinham que lembrar? Vocês tinham que lembrar que o vírus, uma vez dentro da célula, ele para o DNA da célula em prol da colocação do seu no comando. A partir desse momento, a célula trabalha em prol de gerar as proteínas virais, porque é o DNA do vírus que está comandando. E nessa técnica especificamente, eu pego um vírus que não causa mal a essa célula, modifico ele geneticamente, ou seja, insiro uma característica que é do meu interesse,
E eu vou usar esse vírus bonzinho, inofensivo, como vetor, ou seja, ele vai levar o meu gene de interesse para a célula do paciente, né? Por isso que essa estratégia está sendo usada para vencer o câncer ou a AIDS. Então, vamos lá. Uma vez dentro da célula, o DNA do vírus ele vai comandar a produção de proteínas virais, tá? Então, essa questão eu tinha considerado como um nível fácil e eu tive 93,33% de aproveitamento nela. A questão de número 2, ela também falava sobre vírus e biotecnologia e ela era uma questão da Unifesp. Ela fala, alguns grupos radicalmente contrários ao uso de organismos geneticamente modificados, transgênicos, na agricultura, divulgaram recentemente, no sul do país, um folheto à população alertando sobre os perigos da ingestão de transgênicos na alimentação. Entre as advertências, constava uma que afirmava incorretamente que, para serem criadas plantas transgênicas, são usados os vírus da AIDS, e que tais plantas, se ingeridas, poderiam infectar com o vírus da AIDS toda a população. Primeira questão é uma questão conceitual, o que são transgênicos ou organismos geneticamente modificados, OGMs, e vocês tinham que ter escrito que são aqueles que incorporam e expressam genes de outros seres vivos. Se ele é modificado geneticamente, quer dizer que eu inseri nele um gene, ou eu retirei dele um gene, ok? A transgenia, geralmente, ela é usada como alternativa ou para potencializar uma característica que é do meu interesse ou para eu anular essa característica. Então, eu posso usar a transgenia, por exemplo, para criar uma soja ou um milho com maior produção de proteína ou carboidrato, com maior resistência a pragas. Ou eu posso fazer uma manipulação genética de forma que aquela semente ela não consiga mais germinar. E aí, todas as vezes que o produtor quiser produzir aquele cultivo, ele vai ter que comprar de mim a semente transgênica, ok? Então, eu modifico em prol de algum interesse humano. Explique por que o vírus da AIDS não poderia infectar uma planta. Primeira pergunta, né? Desse item B. Bem, a gente aprendeu que os vírus têm especificidade pelas suas células hospedeiras. E o vírus da AIDS, ele tem uma especificidade por células de primatas, né? Então, acomete tanto macacos quanto o ser humano. Uma planta é um ser de um outro reino completamente diferente. Então, o vírus da AIDS não é capaz de infectar a planta. E por que a ingestão de uma planta transgênica não seria capaz de transmitir o vírus da AIDS? Né? A via de infecção do vírus da AIDS, ela é sexual, ela pode ser sanguínea, ela nunca vai ser oral, né? Se o indivíduo adquirir oralmente o vírus do HIV, é porque ele tem uma ferida na boca e o vírus pode penetrar sua corrente sanguínea por lá. Agora, se ele tem a mucosa íntegra e ele ingere o vírus, nesse processo digestivo, o suco gástrico vai neutralizar esse vírus. Então, ele perde a capacidade de infecção. Por isso, o indivíduo ele não adquire a infecção pelo HIV nessa situação específica de ingestão da planta transgênica contendo o vírus ou do vírus propriamente dito, tá? Essa questão eu considerei de nível médio, porque vocês tinham que associar com o conteúdo que vocês aprenderam de biotecnologia lá na primeira série. E eu tive 67,46% de aproveitamento nela, porque muitos não souberam responder a B, mas a A sim. A terceira questão, ela fala sobre imunização. Então, a questão da Unicamp, notícias recentes veiculadas pela imprensa informam que o surto de sarampo no estado de São Paulo foi devido à diminuição do número de pessoas vacinadas nos últimos anos. As autoridades sanitárias também atribuíram o alto número de casos em crianças abaixo de 1 ano ao fato de muitas mães nunca terem recebido a vacina contra o sarampo. Então, teve sarampo?
contra essa doença. Por quê? Diante da vacinação ou a doença, essa mãe produziu anticorpos e células de memória que ela é capaz de transferir ao bebê durante a vida intrauterina através da placenta. Temporariamente protegida. Somente os anticorpos passam para o bebê se estiverem cientes, serão destruídos pelo organismo do bebê, e aí o bebê, se quiser proteção, ele vai precisar ser vacinado para ele gerar seus próprios anticorpos e células de memória, e a partir daí ele está teoricamente protegido até o fim. A gente discutiu isso, 66% de aproveitamento. A quarta questão, ela também falava sobre imunização, mas eu classifiquei essa questão como um nível médio. Aí é uma questão da Faculdade Getúlio Vargas, de São Paulo, e ela fala o seguinte: campanha de vacinação contra a rubéola começa hoje. Homens e mulheres tenham sido chamados à vacinação. A ênfase foi para a vacinação dos homens adultos. Afirmações. Grave. Vermelhas no corpo. Sintomas aparecem depois de alguns dias. Mas como eu disse para vocês na live, existem algumas doenças que é melhor você ter na infância. Outras é melhor você ter na vida adulta. O que tem catapora na infância, ele vai ter uma doença branda. O corpo vai vencer a doença e nunca mais vai adquirir a infecção. Na fase adulta, isso tem grandes implicações para esse indivíduo, porque na fase adulta o sistema imune dele já está formado, então ele pode gerar uma resposta imunológica grave, ampla, e isso pode ser ruim para ele. Por isso que a gente ouve casos de pessoas que morrem ou que têm complicações severas ao adquirir catapora na fase adulta. Agora, a rubéola, para o adulto em si, ela não é uma doença grave, porque de fato os sintomas são bem brandos. O problema da rubéola é a infecção em crianças e principalmente em fetos em formação. Então, com rubéola na fase adulta, não procuram assistência médica. O problema é que nesse período, se ele tiver contato com uma criança muito nova, ainda não vacinada, ou com uma gestante, ele pode transmitir para a mãe e assim para o feto, gerando consequências graves para esse bebê. A segunda afirmativa, ela fala o seguinte: quando a rubéola se manifesta em gestantes, principalmente nos primeiros meses de gravidez, pode acarretar a morte do feto, provocar malformação ou surdez do bebê. Isso aí também é verdadeiro. E esse é o grande medo ou receio das autoridades públicas, que as mulheres demorem a diagnosticar, a descobrir uma gestação. Com isso, iniciem o pré-natal tardiamente. E nesse período,
Enquanto ela não tiver uma avaliação médica, uma orientação médica adequada, se ela tiver contato com o vírus, esse bebê ele pode ser abortado ou ter más formações graves. Por isso que as campanhas têm intensificado no sentido, anualmente, no sentido de tentar cobrir o maior número possível de adultos, sejam homens ou mulheres, para garantir que quando essas mulheres engravidarem, os bebês em formação estejam protegidos. A terceira afirmativa, ela fala: as mulheres são obrigatoriamente vacinadas quando dos exames pré-natal e por isso correm menor risco de contrair a rubéola, o que justifica não terem sido o principal foco da campanha de vacinação. Essa afirmativa está errada por alguns motivos. O primeiro deles é que não é toda vacina que a gestante pode tomar, e a da rubéola é uma delas. Por quê? Porque a vacina da rubéola ela é produzida com um vírus atenuado, quer dizer, então, que em teoria ele é viável. Então, se no organismo dela ele reverter, ele pode causar rubéola e, nessa situação, infectar o feto em formação com consequências graves para ele. Mas quando eu descubro precocemente uma gestação e eu peço no pré-natal a medição dos anticorpos IgG e IgM e descubro que essa mulher nunca foi vacinada, que ela não tem anticorpos contra a rubéola, eu posso orientá-la com relação a algumas medidas de proteção, como, por exemplo, evitar contato com crianças muito novas que não tenham sido ainda vacinadas, porque essa criança pode adquirir a rubéola e passar para ela. Ou posso também orientar essa mulher, durante o processo da gestação, dela evitar, por exemplo, transitar em ambientes hospitalares, onde pode ser mais fácil ter acesso ao vírus, que ela oriente os adultos que convivem com ela, como o pai da criança, os parentes mais próximos, a se vacinarem, porque se eles estiverem protegidos, de certa forma, é mais difícil do vírus chegar naquele núcleo familiar, infectar aquela mulher. Por isso, então, a afirmativa 3 está errada. A afirmativa 4. A vacinação dos homens não é regular e, embora a rubéola não traga risco ao organismo do homem, obriga-os a faltar ao trabalho, que justifica serem o principal foco da campanha de vacinação. Bem, tem uma série de questões que podem ser abordadas nessa afirmativa 4. A vacinação de homens e mulheres na vida adulta é indicada sim, então não tem nada de irregularidade com relação a essa vacinação. A rubéola pode sim trazer risco ao organismo do homem, porque é uma doença infecciosa. Apesar de que, de fato, um homem acometido, ele vai ser afastado do trabalho, né? Então, a 4 ela não é toda verdadeira. Então, pode-se dizer que estão corretas as afirmações 1 e 2 apenas. Por que eu classifiquei essa questão como nível médio? Porque vocês precisavam conhecer sobre a rubéola. Por isso a importância de vocês estudarem as doenças mais prevalentes no Brasil. Aí a gente vai citar rubéola, dengue, zika, chikungunya, agora a covid, as hepatites, as parasitárias, né, que a gente vai chegar lá, doença de Chagas, leishmaniose, tudo. Por quê? Porque se cair numa questão vestibular, vai cair uma doença endêmica, né? Raramente serão abordadas doenças que não têm grande importância para o Brasil, salvo aquelas que a gente sabe que são amplamente divulgadas pela sua taxa de mortalidade, né? Então, por exemplo, a raiva humana, como por exemplo o ebola, são doenças que têm um índice de mortalidade alto, por isso que alguns vestibulares, né, cobram também essas doenças com frequência. A questão de número 5, eu considerei como uma questão de nível médio, porque vocês não vão achar essa resposta no livro, né?
vocês vão ter que fazer uma pesquisa, vão ter que ter algum conhecimento, alguma vivência para poder respondê-lo, tá? Então, durante uma infecção em um dos pés, uma pessoa pode apresentar uma íngua na região da virilha. Respondo que é uma íngua e, nesse caso, na virilha. Inchaço, um caroço, né, que é formado por aumento do tamanho dos linfonodos. Então, imunológica maior, geralmente em decorrência de uma infecção. Ela aparece, no caso, na virilha, né? Bem, a infecção que esse indivíduo está apresentando é no pé. Isso vai acarretar a ativação do sistema de defesa do indivíduo, favorecendo a circulação aumentada de proteínas e de células de defesa pela circulação linfática. E essa última vai passar pelos gânglios linfonodos, favorecendo então o aumento do volume e acionando, né, componentes mais complexos do sistema imunológico desse indivíduo. Eu tive nessa questão 90. A questão de número 6 eu julguei como uma questão difícil, porque vocês tinham que fazer a leitura desse gráfico. As duas curvas A e B do gráfico mostram a concentração de anticorpos produzidos por um camundongo durante 8 semanas, em resposta a 2 injeções de um determinado antígeno. Essas injeções elas foram realizadas com um intervalo de 6 meses. Identifique as curvas que correspondem à primeira e à segunda injeção de antígeno. A curva A é a segunda injeção, ou seja, a injeção de reforço. E a curva B, ela corresponde à primeira injeção, ou seja, o primeiro contato com esse antígeno. A gente vai tentar entender por quê com as próximas perguntas. Quais as características das duas curvas que permitem distinguir a curva correspondente à primeira injeção de antígenos daquela que representa a segunda injeção? Vocês tinham que lembrar que o primeiro contato com o antígeno vai levar a uma resposta mais lenta e uma concentração de anticorpos menor, porque o organismo ele vai ter que reconhecer esse antígeno, sinalizar a sua presença, produzir anticorpos e esse processo demora. Já na segunda exposição, a resposta é mais rápida e maior, porque na segunda exposição o indivíduo já tem células de memória. Então, rapidamente ele recruta essas células de memória e o título de anticorpos também é maior, num período de tempo mais curto. Por que as respostas a essas duas injeções de antígenos são diferentes? Então, no primeiro contato, a resposta imune requer reconhecimento e produção de anticorpos e de células de memória, e justamente a geração de células de memória, mediante a primeira exposição, justifica uma resposta maior e mais eficiente na segunda exposição. Essa questão eu tive 63,66% de aproveitamento. A sétima questão, ela já falava sobre o sistema nervoso. E aí ela fala, um motorista infrator, ao dirigir na via costeira em alta velocidade, perdeu o controle do carro numa curva, sofrendo um acidente. Ao chegar ao pronto-socorro, diagnosticou-se uma isquemia cerebral, bloqueio da circulação nas artérias que fornecem sangue ao encéfalo, no lobo frontal do cérebro. Como consequência, poderá haver comprometimento da capacidade do motorista para... Aí vocês tinham que analisar e lembrar qual que é a porção cerebral ou se esse ato está sob meu controle ou não. Então, olha só, o encéfalo, ele controla as ações voluntárias. Então, piscar sob o estímulo de uma luz intensa não depende de mim, é um ato involuntário. Salivar ao sentir o aroma de uma comida não depende de mim, é um ato involuntário. Sentir dor ao encostar em um ferro quente é um ato reflexo que também é um ato involuntário. Agora, preencher uma ficha de identificação, isso sim é um ato que está sob minha vontade e sob regulação do encéfalo. Então, o encéfalo tem como principais funções o processamento e a integração das informações. Por isso, o gabarito seria preencher uma ficha de identificação. Essa questão eu considerei como difícil, porque vocês de fato teriam de conhecer
as principais funções ou ações do nosso sistema nervoso. E nela eu tive 80% de aproveitamento. A questão de número 8, ela fala sobre algumas drogas utilizadas no tratamento de alguns tipos de depressão agem impedindo a recaptação do neurotransmissor serotonina no sistema nervoso central. Assinale a alternativa correta. Neurotransmissores são substâncias que agem no citoplasma do corpo celular dos neurônios, provocando o surgimento de um impulso nervoso, né? Então, olha só, o neurotransmissor é uma substância química e a função dele é estimular e favorecer a transmissão de impulso nervoso. Como é que ele vai, então, estimular? Esse neurotransmissor ele é liberado, né? Ele vai atravessar a fenda sináptica, vai encontrar o corpo celular, ou seja, o núcleo do neurônio, e vai provocar nele uma resposta que vai ser elétrica, que é um impulso nervoso. Então, essa afirmativa estava correta. Vamos ver as demais. Numa sinapse, os neurotransmissores são liberados a partir das vesículas existentes nos dendritos. Aí vocês vão ter que lembrar lá da primeira série de tecido nervoso. Ele tem dendritos, corpo celular, axônio, dendritos, né? Com potência cinática, ele vai ser recaptado, o neurotransmissor vai ser recaptado por essas vesículas existentes nos neurotransmissores como transmissor, neurônio, célula efetora, por exemplo, uma musculatura lisa, ok? De provocar intensidades diferentes. De estimular ou eu não sou. Não está relacionado à intensidade, né? Pensar para vocês responderem essa questão. Transmitido dos axônios de um neurônio para o corpo celular do outro neurônio, atravessando, chegar ao axônio e pagar o estímulo recebido, né? A questão eu tive 53,33% de aproveitamento. A nona questão era para vocês examinarem a seguinte lista de eventos que ocorre durante a propagação de um impulso nervoso e vocês tinham que numerá-los na sequência temporal. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho o neurotransmissor do neurotransmissor pela extremidade do axônio. A sequência é 1, 4, 5, 3 e 2. O nível dessa questão era o nível médio e eu tive 53,33% de aproveitamento. Na 10ª questão, o sistema nervoso central é fundamental para manter o equilíbrio do corpo, trabalhando com o sistema endócrino na percepção das mudanças internas e externas ao organismo.
Sobre o sistema nervoso central, marque a alternativa errada. Pela craniana e pela coluna vertebral? Sim. Em um corte do sistema nervoso central, é possível observar a presença de uma substância branca e uma substância cinzenta? Correto. No encéfalo, verifica-se a substância branca localizada internamente, cinzenta internamente. Cinzenta, ela representa o corpo neuronal, ou seja, o núcleo do neurônio. Branca, ela representa o dendrito e o axônio. No encéfalo, o que vocês vão lembrar, né? A branca, ela está internamente, porque os dendritos e axônios, eles precisam se entrecruzar para a formação das sinapses. Cinzenta, que é o corpo neuronal, ele pode estar nas extremidades do encéfalo. A caixa craniana é uma estrutura rígida que protege esse núcleo neuronal. Raciocínio inverso vocês vão ter se vocês estiverem falando de uma medula espinhal. Na medula espinhal, o corpo neuronal está no meio e os dendritos e axônios nas extremidades. Por que na medula espinhal é o inverso? Na medula espinhal é o inverso porque a coluna vertebral ela é menor. Então, se eu tiver uma lesão óssea na coluna vertebral e o corpo neuronal estivesse na periferia, eu mataria o neurônio em decorrência da lesão. Agora, se eu tiver uma lesão de coluna vertebral, normalmente eu vou ter alguma lesão no dendrito e no axônio. Se ela chegar ao corpo neuronal, o indivíduo perde a capacidade de movimento. Né? Sempre diz de proteção para o corpo neuronal no encéfalo está na periferia, enquanto a substância branca, os axônios, é importante para eles estarem formando sinapse lá no meio, e para a medula espinhal é exatamente o contrário. Se eu cortar uma medula espinhal, eu vou ver a substância cinzenta no meio interno e a substância branca na periferia. Forma até mesmo um H. É fácil de você conseguir enxergar a substância cinzenta formando um H dentro da coluna vertebral, né? E a substância branca ao redor desse H, como se tivesse ali, de certa forma, sendo mais uma estrutura de proteção. Então, a terceira está errada. Parte do sistema nervoso central? Sim. E localiza-se no interior do canal vertebral? Correto. O sistema nervoso central é envolto por 3 meninges? Sim. Pia mater, dura mater e aracnoide. Essa é uma questão difícil e eu tive 66,66% de aproveitamento. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Não foram todos os alunos que fizeram. Eu tive um percentual significativo da turma que não fez atividade diagnóstica. Então, todo esse aproveitamento foi calculado em cima daquelas respostas que eu recebi. Que vocês têm mais dificuldade nas habilidades e competências referentes ao sistema nervoso, porque é mais difícil mesmo. Então, nessa 7ª semana, eu vou promover para vocês uma revisão desse conteúdo e um estudo dirigido que vai ser feito pelo formulário Google. Então, é mais uma oportunidade de vocês estarem revisitando esse conteúdo que é extremamente importante, né? Não só nessa etapa, mas também para que vocês consigam evoluir bem na 3ª série do ensino médio, ok? Espero que vocês estejam bem, que consigam realizar as atividades. Em casos de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail ou nas lives, que eu vou buscar atender as dúvidas de vocês.